Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno da TecnoRender. Bem-vindo a mais um vídeo aí no nosso canal. No último vídeo, paramos nessa parte, tá? Onde a gente tinha feito já todos os móveis. Deixa eu só dar uma perspectiva aqui que a gente vai ver melhor. Então a gente já tinha feito todos os móveis, tá? O forro, as paredes, o guarda-roupa. Então a gente já fez toda a parte dos móveis. Então agora a gente vai começar a roupa de cama e as decorações, beleza? Primeiro passo que a gente vai dar aqui para roupa de cama é fazer o colchão dessa cama aqui. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui na vista top e isolar a cama, tá? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou tirar aqui o chanfer. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no colchão é fazer o box, tá? Então vamos clicar aqui, arrastar, clicar nessa pontinha aqui e clicar nessa pontinha, subir e a gente já tem mais ou menos um colchão aqui, tá? A única coisa que eu vou fazer é ajustar o tamanho dele e colocar ele aqui em cima dessas travessinhas que a gente tinha feito, tá bom? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse colchão com 15 centímetros de altura, tá? É um colchão padrão, mais ou menos. E já vou arrumar também a medida para ficar com 88 por 1,88, que é a medida de um colchão solteiro. Se a gente colocar aqui no... Sempre bom, assim, quando você tiver alguma dúvida de medida, essas coisas, sempre bom colocar no Google, tá? Ajuda bastante. No meu caso, como eu sou arquiteto também, então fica mais fácil porque eu tenho muitas medidas na cabeça marcada, tipo colchão, altura de balcão, altura de mesa e assim por diante, tá? Então aqui ó, solteiro padrão, 88 por 1,88, tá? Porque aí fica legal que a gente vai ter um vãozinho aqui no tamanho da cama pro colchão, tá? Outro passo que a gente vai fazer aqui vai ser, a gente aperta F4 para ligar, para mostrar as linhas, né? E aqui a gente vai aumentar a quantidade de linhas no nosso colchão. Vamos colocar uns 30. Eu acho que já é o suficiente. E no comprimento dele vamos colocar 50, tá? Para ficar uns quadradinhos mais ou menos do mesmo tamanho. E aqui na altura também a gente vai colocar, deixa eu ver, uns 5, uns 4. Já vai ser suficiente, tá bom? Então a gente já tem esse colchão aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse colchão é arredondar todo o colchão. Nesse caso, eu vou usar o Turbo Smooth para arredondar. Vou deixar ele com 2, com 1. Deixa eu ver. Vamos deixar com 2 aqui, que aí vai ficar mais quadriculadinho aqui e já vai ficar arredondado essas bordas, tá vendo? Tá bem arredondadinho. O que eu vou fazer aqui? A gente precisa dar algum tipo de volume para esse colchão, tá? O que seria esses volumes? Seria aquelas ondulações normais de um tecido. Se a gente colocar aqui na internet colchão solteiro lençol, vamos fazer ele já com lençol. Vamos pegar algumas referências aqui. Vamos abrir essa daqui. A gente já tem, tá vendo aqui? Pode ver que tem umas dobrinhas, assim, uns carocinhos nele. Ele nunca é 100% reto, tá vendo? Sempre dá uma buscada em referência na internet pra aí você ter uma noção melhor, tá? O que eu vou fazer? Eu dei um Turbo Smooth aqui nele, tá? Eu não preciso alterar aqui no box, porque eu prefiro deixar como box mesmo. Se eu quiser diminuir ou aumentar o colchão, eu consigo usar o mesmo colchão. E aqui eu vou colocar um noise, tá? Esse noise vai ser justamente para fazer essas ondulações do colchão, tá vendo? O que a gente vai fazer aqui? Com noise aqui, vamos colocar aqui começar com 1, eu sempre começo com 1 e depois eu vou mudando. Eu sempre ligo também esse fractal. Por quê? Para ele aumentar a quantidade dessas ondulações. No colchão eu sempre trabalho um pouco no X, um pouco no Y e um pouco no Z. Vamos só desselecionar. Tá vendo? Ficou bastante, né, ondulações nele. Então aqui a gente só vai alterar agora a questão aqui. No X eu vou deixar pontos 5 e no Y também, porque aqui geralmente a gente tem menos ondulação do que em cima, tá? E no Z eu deixo aqui como 1 mesmo. A única coisa que eu vou trocar agora vai ser aqui, ó. Eu vou aumentando de 5 em 5 geralmente, para ver qual que já fica melhor, tá? Então 5, 10, 15, 20, 25. Deixa eu ver, esse 25 aqui parece que é interessante.
Dá uma olhadinha de lado. Esse 25 aqui parece que ficou interessante. Vou colocar mais um pouquinho, jogar uns 30 aqui, que aí eu acho que já vai ficar suficiente aqui, tá? Se você quiser melhorar, talvez, e não ficar tão pesado, se você quiser aumentar mais um aqui, que aí vai aumentar a quantidade, só que aí dependendo do computador já vai ficar pesado, tá? Eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com um pouquinho menos, tá? Pra dar essa ondulação básica aqui, tá vendo? Então ele já vai ficar suficiente aqui. Se a gente tirar aqui as linhas aparecendo, vamos só selecionar o colchão aqui. Vamos na vista perspectiva e vamos colocar o forro de novo só para dar um render pra gente ver como que tá ficando. Então a gente já vê que a gente já tem umas ondulações aqui, já fica o suficiente. Eu posso até colocar um pouquinho mais, deixa eu colocar aqui 20. Vamos ver se vai ficar muito. Não, ficou suficiente aqui. Tá vendo? Ainda ficou melhor ainda, tá? Então a gente já trabalha com essas ondulações direto na modelagem. Fica bem legal. O próximo passo agora que a gente vai fazer é fazer travesseiro. Então a gente vem aqui, ó. Vamos já pesquisar algumas referências. Vamos fazer um travesseiro mais ou menos assim, tá vendo? Essa costura aqui em volta. Ou um assim também já ficaria legal também. Então a gente começa a buscar algumas referências, tá? Sempre tem essa costura em volta. Antes de a gente começar uma modelagem assim, a gente sempre tem que buscar referências justamente para a gente entender como que é fabricado aquele produto, tá? Se a gente pegar aqui, deixa eu só dar um print aqui, que aí eu consigo desenhar. Se a gente pegar aqui, essa costura aqui, ó, essa costura que tá aqui, ela justamente é para emendar o tecido de cima com o tecido de baixo, tá? Então esse é um princípio que a gente precisa trabalhar, tá? Então aqui a gente sabe que tem como se fosse dois produtos emendados um no outro, que preenche com um terceiro produto. Então a gente tem que sempre ter essa ideia, tá? Tanto para travesseiro quanto para almofada e assim por diante, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um box, tá? Esse box, a gente vai ter que ver qual que é o tamanho de um travesseiro comum. Se eu não me engano, ele tem a medida geralmente de 40 por 70. Vamos colocar aqui no Google aqui, tamanho. Que seria um travesseiro padrão de solteiro. Aqui, ó. Ele tem 50 por 70, tá? Então a gente vai fazer aqui um box. Esse box a gente pode isolar ele para ficar melhor pra gente visualizar. Então aqui a gente vai ter 70 de largura por 50 de comprimento. E geralmente aqui eu coloco como 1 na altura, tá? Aqui, o que eu vou fazer aqui mudar? Eu vou deixar aqui com um pouquinho menos de segmentos, tanto na altura quanto na largura. E aqui na altura dele, eu vou deixar com dois segmentos aqui para dessa linha aqui central, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transformar ele em Edit Poly. Então vamos clicar aqui, botão direito, Edit Poly, tá? Vamos centralizar ele aqui no meio do grid, vai ficar mais fácil da gente visualizar, e vamos virar assim. Vamos virar aqui pra cá e vamos virar assim para ficar de frente quando a gente está na vista frontal. Aqui no Edit Poly, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa linha central que a gente criou e vou dar 2 cliques aqui, tá vendo? Aí ela vai selecionar todo o contorno. Eu vou pegar essa linha e vou aumentá-la, tá? Com scale mesmo, vem aqui e aumento só um pouquinho, não precisa ser muito, tá? O que é a ideia aqui? É como se fosse essa frente aqui fosse um pedaço de pano, e essa outra aqui seria o segundo pedaço de pano, e aqui no meio seria a costura, tá? Essa é a ideia principal. O que eu vou fazer aqui? Eu posso simplesmente fazer dessa forma, tá? Às vezes você pensa, nossa, Bruno, vou ter que modelar o travesseiro inteirinho. Não, você não vai precisar modelar o travesseiro inteiro. Eu vou vir aqui, selecionar ele,
na vista frontal. E vou colocar aqui, ó, procurar esse modificador, Cloud, tá? Seleciono ele, certo? Eu posso colocar ele aqui mais para cima para não ficar para baixo do grid, tá? Posso vir aqui na vista perspectiva e clicar aqui, ó, objeto propriedade do objeto, tá? Eu clico aqui e seleciono o box, tá? Que a gente está usando aqui. Vou vir aqui colocar com cloth, né? Que seria pano ou tecido. Geralmente para travesseiro eu trabalho com cotton, tá? Seria como se fosse um algodão. Seria o ideal para trabalhar com esse tipo de produto, tá? Que até porque na vida real geralmente os tecidos dos travesseiros, essas coisas são de algodão realmente, tá? Então eu clico aqui. Aqui eu não vou trabalhar em nada nessa questão aqui sobre os parâmetros do material. A única coisa que eu vou alterar vai ser aqui, ó. Vou colocar aqui como 20, pressure. O que seria esse pressure? Ele vai vai inflar, né? Como se a gente tivesse uma câmera de ar de bicicleta ou de carro e assim por diante, a gente vai encher ela de ar. É justamente isso que a gente vai fazer. Quando a gente pega essa câmera de ar, por exemplo, e a gente enche, ela vai pegar o formato real dela, né? Então é justamente o que a gente vai fazer aqui. Vai fazer esse travesseiro que está hoje sem nada dentro, ser preenchido por dentro, para ter aquele formato de travesseiro. E aqui, nessa parte aqui, só. E aí eu dou um OK. Tá? Outra coisa que eu quero fazer aqui. Eu não quero que esse travesseiro, ele desça, tá? Eu não quero que ele caia. Porque se eu der um simulate aqui, ele vai cair, tá vendo? Eu não quero que isso aconteça. Vamos dar um erase aqui e voltar aqui para o zero. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele encha nesse lugar onde ele está. O que eu vou fazer aqui para alterar isso? Eu vou vir aqui e desativar a gravidade. Então agora o mundo do Max em cima desse tecido está sem gravidade. Então se eu vir aqui e dar um simulate, ele vai preencher. Já está ótimo, tá vendo? Então ele já preencheu todo o travesseiro. Então aqui o nosso travesseiro já está pronto, tá vendo? Só que tá vendo que ele está um pouco deformado em algumas partes. O que eu vou fazer agora? Eu vou suavizar isso daqui. Eu vou vir aqui e dar um Turbo Smooth, tá vendo? Então se a gente dá aqui, em um Turbo Smooth ele já vai ser o suficiente, tá? Aqui a gente já consegue trabalhar legal nele já, tá? O que eu posso fazer antes desse Turbo Smooth? Colocar um Edit Poly. Por que eu vou colocar o Edit Poly? Porque antes do Turbo Smooth a gente precisa criar aquela costura que eu falei no começo. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, essa linha central, tá vendo? Vou colocar aqui, posso colocar nessa vista de perspectiva mesmo, pra gente ver melhor. Eu vou criar a seguinte forma. Eu posso aqui dar um extrude nessa linha, aumentar ela aqui e aumentar aqui, ó, tá vendo? Pra gente fazer a costura. Só que a costura, em vez de ser pra fora, ela vai ser pra dentro, tá vendo? Aqui ficou muito. O que eu vou fazer? Vou diminuir mais um pouquinho aqui. Vamos colocar uns 3 milímetros. E aqui pra dentro eu vou colocar 0,5 milímetros. Deixa eu ver se já é o suficiente. Já é o suficiente já. E aqui a gente pode desselecionar, aplicar o Turbo Smooth para ver como ficou. Então a gente já tem aqui um travesseiro com a sua costura, igual a nossa referência que está aqui. Tá vendo? A gente tem o travesseiro com a costura. Agora eu preciso dar um pouquinho mais de movimento para esse travesseiro e dar uma ajustada, tá vendo? Que ele tem algumas partes aqui onde ficaram muito finas, outras partes ficaram muito grossas e assim por diante. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou vir aqui, posso ajustar com FF3, FFD3, 3x3. E vim aqui, ó, controle de ponto. Eu posso pegar esse daqui e puxar um pouquinho aqui pra baixo, tá vendo? Pra ela ficar meio que alinhada aqui, porque quando a gente for colocar em cima da cama, ela vai ficar mais retinho, tá? Então aqui, eu posso pegar esse daqui também um pouquinho mais pra baixo pra ajustar um pouquinho melhor, tá? Aqui na lateral eu posso mexer aqui também, ou
pra cá. Aqui também essa ponta aqui de cima, eu acho que ficou muito pontudo. Eu vou só ajustando só esses pequenos detalhes assim, tá? Ajustei esses pequenos detalhes, aqui pra mim já tá o suficiente. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e dar um noise. Esse noise posso dar de uns 20. Vou ligar o fractal, só que aqui eu posso trabalhar só no eixo X e eixo Y, porque o Z não vai ter necessidade nesse caso. Então eu venho aqui X, Y, deixa eu ver como ficou. Só que aqui eu acho que vou ter que aumentar um pouquinho. Aqui eu acho que já é o suficiente já. Tá vendo? Então aqui a gente já tem já toda essa parte aqui, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vamos tentar colocar no Z também para ver se vai dar alguma diferença. No Z também deu. Então, só que aqui ficou muito grosso. Vamos colocar um pouquinho menos, 10. 10 já é o suficiente, ele já vai dar uma jogada nesse tecido. E aqui, por si só, finalizamos o travesseiro. Já podemos colocar aí no lugar. Posso colocar aqui como local, que aí ele vai... Opa! Como local, que aí eu consigo rotacionar em alguns sentidos que, como viu, eu não consigo. Vamos vir aqui, levantar ele um pouquinho aqui e já colocar ele no lugar. Se a gente fizer aqui um render, vamos ver como tá ficando. Já temos um travesseiro. Próximo passo agora é fazer as almofadas. As almofadas é o mesmo sistema, tá? Eu vou fazer uma almofada quadrada, né, primeiro. Então eu vou vir aqui e vou criar aqui um box. Vou isolar ele. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no travesseiro. Vamos colocar ele aqui no meio, tá? Posso girar ele aqui nesse sentido para ficar um pouquinho melhor a visualização. E subir aqui ele aqui pra gente conseguir ver melhor. Vou vir aqui na internet mesmo, colocar aqui almofada. Vamos olhar aqui algumas referências. Então aqui a almofada geralmente ela também é igual ao travesseiro. Ela tem 2 panos, um de cada lado, tá? Mas algumas almofadas a gente tem essa bordinha, tá vendo? Em vez de a costura estar pra dentro, ela está pra fora. Então a gente vai fazer desse jeito aqui. Vamos fazer essa costura por fora, tá bom? Então aqui eu vou trabalhar com a almofada de 50 por 50 pra cama. Eu acho muito. Então a gente vai trabalhar com uma almofada pra cama. Deixa eu ver essa daqui quantos que ela tem. 40 por 40. Vamos trabalhar com ela 35 por 35, que eu acho que vai ficar melhor no nosso caso, que é uma cama pequena. Então vamos colocar aqui 35 por 35, mesma espessura da outra que a gente usou, 1 centímetro. Vamos ver aqui, na questão da quantidade de polígonos está bom também. E aqui a mesma coisa. Vamos colocar o cloth, vamos selecionar ela, vir aqui em cloth, colocar ela como cotton, colocar aqui como 20, vamos colocar um pouquinho menos nessa almofada, 15. Vamos tirar aqui a gravidade, né, para não acontecer de cair. Aqui só nessa questão aqui, vamos voltar aqui, só vamos deixar 20 por 20 para ficar os quadradinhos num tamanho bom, para ficar tudo igualzinho. E agora vamos dar um simulate. Dei um simulate, posso cancelar. Então aqui a gente já tem já, mas ela ficou muito magrinho, a gente vai ter que refazer. Então a gente apaga a simulação, vem aqui na propriedade, seleciona ele e vamos aumentar aqui para 20 mesmo, para ver se fica melhor. Já ficou bem melhor, tá vendo? Então aqui a gente já tem já a nossa almofada praticamente pronta. Então agora a gente vai fazer apenas essa bordinha que a gente tinha naquela outra almofada que a gente tinha pegado, tá? Que seria essa daqui. Então vamos já dar essa borda. Vamos selecionar aqui e vamos fazer o seguinte: em vez de eu selecionar essa linha e dar extrude, eu vou selecionar esse daqui,
e esse daqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um extrude como local, tá? Então vamos clicar aqui, ó, local. Eu vou dar um extrude de 1 centímetro, acho que já vai ser o suficiente. Na verdade eu vou dar um bevel de 1 centímetro como local também. E aqui eu vou dar um negativo de 0,5 para ela começar a fechar aqui, tá? E aí o que eu vou fazer para fazer essa costura aqui? Eu vou selecionar essa linha aqui e dar um ring e vou dar um connect aqui dos dois lados, tá? Esqueci de avisar. Então vamos dar um ring e um connect. Só que esse connect eu vou ter que dar esse connect fazendo da seguinte forma, ajustando aonde ele vai ficar. Vamos colocar aqui, opa, colocar no lugar errado, esse de baixo aqui. Vamos selecionar até aqui mais ou menos. Deixa eu ver do outro lado se ficou bom, ficou bom. E aqui eu venho e clico aqui e dou um Ctrl, 2 cliques para selecionar todo o contorno. Mesma coisa aqui, Ctrl e 2 cliques para selecionar todo o contorno. Mesma coisa aqui, eu vou dar um extrude como local, só que aqui eu vou dar um negativo de 2 mm. Só para ele entrar um pouquinho lá para dentro. E aí já tá ok. O que eu vou fazer agora? A única coisa que eu preciso fazer é dar um Turbo Smooth. Vamos ver se o Turbo Smooth já vai funcionar legal. E aqui a gente já tem a nossa almofada com esse contornozinho aqui, tá? Eu vou vir selecionar ela. Vamos colocar ela lá na cama também. Vamos selecionar aqui. Vamos virar um pouquinho assim. E vamos colocar ela aqui embaixo aqui. Vamos colocar mais uma almofada. Vamos tirar aqui como local e vamos colocar como view, que a gente consegue virar melhor ela. Então vamos colocar mais uma almofada aqui. Vamos só transformar a linha de tipo olha, senão a gente não vai conseguir fazer a cópia dela correta, tá? Vamos virar ela um pouquinho e vamos colocar ela aqui. Vamos virar essa aqui também um pouquinho de lado assim, colocar assim. Vamos vir aqui na vista que a gente tem aqui e vamos ver se deu certo. Vamos só tirar uma de dentro da outra, que tá ficando aqui. E aqui já ficou suficiente, tá? Então vamos aqui no... A gente acabou mexendo um pouquinho na câmera, vamos só arrumar a câmera. Vamos dar um render aqui, então a gente já tem a cama com um travesseiro e 2 almofadas. Agora a gente vai criar uma almofada de bicho, tá? Uma almofada com algum formato diferente. Vou colocar uma almofada bichinha aqui. Vamos escolher alguma almofada aqui nesse caso, tá? Vamos ver essa daqui, não. Essa daqui tá legal. Vamos trabalhar com ela. E a mesma forma que a gente vai trabalhar com ela, a gente consegue trabalhar com outras também. Então vamos salvar esse. Vamos salvar aqui a imagem na pasta onde a gente está salvando as coisas. E aí eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou vir aqui criar um plane, tá? Esse plane eu por enquanto vou deixar desse tamanho mesmo e vou isolá-lo, tá? E vou aqui meio que centralizar aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar, tá? Vamos voltar aqui para a vista default, tá? Então na vista default a gente já consegue ter uma noção. Vamos aumentar essa quantidade aqui para 5x5. Vamos colocar 6x6, eu acho que vai ficar melhor. 6x6, tá? Vamos lá criar um material qualquer aqui, só para a gente conseguir colocar aquela imagem. Vou colocar aqui um bitmap. Eu não vou fazer um corona, porque não, nessa hora aqui não tem necessidade, é só para modelagem, tá? Então se você usa corona ou usa qualquer outro renderizador, você consegue usar. O que a gente vai fazer aqui? Vamos só ajustar só a proporção dela para ficar um pouquinho melhor. Vamos colocar assim mais ou menos, eu acho que já vai ser o suficiente. E vamos ver aqui o tamanho que ela tem. Vamos abrir aqui. Não é propaganda da Shoptime, tá? É só pra gente ver aqui o tamanho. E vamos aqui embaixo aqui, vamos ver se tem o tamanho dela. Aqui, ó.
tamanho dela é de 25 por 25 ou 30 por 20, tá? Então vamos considerar esse 30 por 20, que a gente vê que ela é um pouquinho mais larga do que mais alta. Então vamos considerar de 30 por 20. Então vamos colocar aqui 20 de altura por 30 aqui. Vai dar um grande problema aqui que a gente vai ter que refazer tudo. Vamos dar um delete em tudo aqui e vamos ajustar de novo aqui. Então vamos dar aqui um V Map, vamos clicar aqui no box e vamos ajustar esse box, tá? Então vamos ajustar aqui na largura e vamos ajustar aqui na altura. Aqui a gente seleciona o gizmo, ajusta ele aqui pra gente conseguir colocar ele certinho aqui. Só que essa medida não ficou muito boa, então vamos aumentar um pouquinho a altura para ver se vai ficar melhor. Como lá não tinha a medida exata, então é normal esses pequenos ajustes. Vamos colocar o gizmo um pouquinho mais para baixo. E aqui já está ok. Então vamos fazer todo o Edit Poly novamente. Dar um Edit Poly. Vamos dar um Symmetry. Vamos colocar esse Symmetry como X, que a gente já vai ter ajustado aqui. E vamos mudar aqui o Edit Poly novamente. Então aqui, vamos subir aqui. Vamos colocar esse Edit Poly antes do negócio aqui para não mexer na nossa textura. Vamos aqui, vamos ajustar esse daqui, vamos colocar esse daqui aqui. Vamos fazer esse pequeno ajuste aqui. Para cá um pouquinho. Vamos ajustar esse daqui para cá. Vamos ajustar esse daqui para cá. Vamos pegar esse daqui e colocar aqui no cantinho. Subir esse daqui um pouquinho mais para cima. Ajustar esse daqui para cá. Pegar esse daqui e colocar aqui. E descer esse outro aqui. E por último, a gente fez no outro, excluir esse outro aqui. Tá? Então a gente conseguiu ter um ajuste melhor aqui. E aqui a gente já tem mais ou menos ela no tamanho. O que eu vou fazer agora? Vou dar o shell novamente. Vamos dar o shell aqui novamente. Só que esse shell aqui depois do Symmetry. Esse shell a gente vai dar de 1,5 cm mesmo. Vamos colocar um segmento a mais aqui para dar esse segmento aqui central. Vamos dar um Edit Poly. Vamos selecionar essa linha inteira. 2 cliques em selecionar ela. Vamos vir na vista frontal. Vamos aumentar ela com Scale. Vamos aumentar aqui assim. Tá? Então a gente conseguiu aumentar ela com Scale. E agora eu vou dar um Turbo Smooth, porque ela está com poucos segmentos. Eu vou dar mais um Turbo Smooth para ela ficar com bastante segmentos, tá? E aqui a gente já vai começar a ter mais ou menos a almofada. Só que agora a gente precisa dar o preenchimento dela. Tá vendo que ela tá bem fininha. Como que a gente vai dar o preenchimento dela? Da mesma forma dos outros, como um cloud, tá? Então vamos vir aqui, selecionar ela. Vamos colocar como cotton mesmo, igual as outras. Vamos deixar aqui no pressure uns 15. E vamos voltar aqui no 0 e dar um simulate. Dando simulate, pode cancelar. Ela ficou estranha, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou apagar e vou aumentar um pouco esse pressure. Vamos colocar já um 50 para ver se ela já vai ficar melhor. Ela já ficou melhor. Vamos ver se ela vai se ajustar melhor. Ela vai ficar dessa forma. Vamos deixar ela assim. Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente pegar mais ou menos o comecinho dela, que já era o suficiente já nesse caso. Tá vendo? Então a gente já tem já esse pequeno detalhe aqui. Eu posso até voltar aqui e dar mais um Turbo Smooth. E aqui eu vou apagar esse daqui e vou dar uma simulação de novo. Que aí eu acho que vai ficar, ficou melhor ainda, tá vendo? Já ficou certinho. O que eu vou fazer com ela agora? Eu vou simplesmente dar um noise, só pra gente dar aquele pequeno detalhe que a gente dá nas outras, de ficar um pouquinho mais trabalhado esse tecido.
Vamos tentar diminuir aqui para uns 10. Não, 10 foi muito, uns 15. Uns 15 eu acho que vai ser o suficiente. Então aqui a gente já tem já a nossa almofadinha aqui. Já, inclusive, já mapeada nesse caso, tá? A gente tem que só ajustar um pouquinho, mas ela praticamente ela já está mapeada, tá? Então vamos desselecionar ela e colocar ela no lugar onde a gente quer que ela fique. Vamos colocar ela aqui na frente e vamos colocar ela aqui. O que eu vou fazer agora? Vou só mudar aqui para rotação, apertando E. Vamos colocar aqui como local, só para a gente conseguir rotacionar melhor ela. Vamos rotacionar um pouquinho mais aqui e vamos ajustá-la aqui. Se a gente voltar aqui e renderizar, a gente já tem duas almofadas, o travesseiro e a almofada de bichinho que a gente acabou de fazer, tá bom? E assim a gente encerra esse vídeo, tá? Se você está gostando do canal, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Se você, manda para outras pessoas que você conhece que está tentando migrar de outros programas, para elas verem que o Max, na verdade, ele não tem dificuldade, ele tem facilitações na questão da modelagem, tá? Então, esteja mandando para as outras pessoas que trabalham com Sketch, Blender e assim por diante, para elas dar uma olhada como funciona o Max. Quem sabe elas interessem em migrar para o Max, vendo esse tipo de modelagem aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço aquele minhocão protetor, tá? E aí a gente já começa algumas outras coisas também, finalizando pelo menos fazendo a janela e a porta já, tá bom? Muito obrigado, falou e até mais.